Graça e paz, meu irmão e minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas. Muito bom estarmos de volta aqui com o nosso estudo, poder compartilhar com você da palavra de Deus, palavra essa que nos alimenta, nos ensina, palavra importante para cada um de nós. Voltamos com o nosso estudo, mandamentos recíprocos. Tem aí já uma introdução boa sobre esse tema, já trabalhamos os subtítulos desse tema e seria muito bom você voltar e, se você não assistiu, assistir os estudos anteriores. Nós entendemos que esses mandamentos recíprocos, eles não são sugestões para a nossa vida, eles têm esse caráter de mandamento. Então é algo que Deus, através da sua palavra, através da própria pessoa, da encarnação do Verbo de Jesus Cristo e através também dos seus apóstolos, nos ensinou, nos deixou ordens, né, de sentimentos, de ações, onde nós devemos estar agindo uns para com os outros, tá bom? Mandamentos recíprocos. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais e vamos pensar sobre o mandamento recíproco de suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. O nosso tema está baseado em dois textos. São dois textos básicos para nós, né? É claro que o entendimento ele vai transbordar, ele vai além desses textos e vai alcançar várias outras narrativas bíblicas aí, onde pode não haver a sentença uns aos outros, mas há a ideia, né, de que há uma reciprocidade de tratamento, de cuidado um com os outros, tá bom? Então, nossos textos aqui, Gálatas 6, versículo 1 e 2, e Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Farei a leitura, se acompanha aí, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Gálatas 6, de 1 a 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Colossenses 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Muito bem, esse mandamento, né, suportai-vos uns aos outros, ele é conhecido. E a pergunta que nos vem é: o que nós pensamos quando lemos aqui suportai-vos uns aos outros? Via de regra, as pessoas pensam que suportar um ao outro é tolerar, né? Aquela pessoa que eu não aguento mais, aquela pessoa que nós pensamos muito diferente, aquela pessoa que chega a ser quase que um empecilho na minha vida, aquela pessoa que onde ela está eu desejo não estar. Isso é que é suportar. Eu preciso, né, superar essas dificuldades e suportar essa pessoa que eu poderia dizer não suporto fulano. Então, algumas pessoas pensam que suportar o outro é não gostar de alguém e ter que conviver com essa pessoa, mesmo não gostando ou tendo dificuldades de relacionamento. Não é isso que a Bíblia está nos dizendo. Nós até vamos falar um pouco sobre isso em outros mandamentos. Mais à frente acabaremos falando um pouquinho sobre isso, né? Mas suportar está muito mais além dessa concepção de tolerar alguém que eu não gosto. E nós vamos aqui avançar, vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Tem uma ilustração, irmãos, que
fui pesquisar um pouquinho, né, sobre ela, e você vai observar que se você fizer essa pesquisa também, as pessoas contam essa ilustração com algumas variações, né? Mas eu vou contar da que eu vi aqui e achei que ela se aplica bem como ilustração para nós. Conta-se que uma menina chinesa estava levando nas suas costas um menino de 2 anos de idade aproximadamente. E alguém, né, até dizem que foi mesmo um repórter da CNN, não tenho certeza, mas dizem que alguém chegou para essa menina e ao vê-la ali carregando aquele peso, preocupado com o peso que aquela menina trazia sobre as costas, perguntou para ela, você não acha pesado esse menino para você carregar? E a resposta da menina foi, não senhor, ele não pesa porque ele é meu irmão. Está muito mais próximo essa ilustração do que é ser suporte do que aquela ideia anterior que nós falamos aqui. Irmãos, quando nós vamos para a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela vai nos mostrar o agir poderoso de Deus em nos fazer o bem através da revelação do seu ser e do seu caráter. O Senhor nos alcançou com a sua misericórdia, com o seu amor. Através da revelação nos fez conhecer a respeito dele. E a Bíblia nos mostra de forma muito clara o que Deus fez por nós, quando nós estávamos ainda num estado de perdição, de distanciamento de Deus. A Bíblia é clara a nos mostrar esse amor maravilhoso de Deus. No entanto, a Bíblia também é muito clara e enfática em nos mostrar que o que nós devemos fazer um pelo outro ou uns pelos outros. Tanto dentro de uma dinâmica de igreja, então há sim particularidades ali, né, que devemos estar agindo em favor do outro, quanto também no que extrapola a vida de igreja. Então, a Bíblia nos orienta e nos mostra como devemos agir em relação aos nossos irmãos e também em relação aos outros. Por quê? Porque ser cristão não é meramente seguir um código de ética ou aceitar um corpo doutrinário ou se associar a uma denominação. Ser cristão é ter um relacionamento com o Deus poderoso que nos inclui nesse relacionamento, e esse relacionamento ele vem a influenciar, dirigir também o nosso relacionamento uns com os outros. Então, eu quero olhar para esse tema com você, tendo os nossos textos básicos aqui como referência. Então eu quero olhar primeiro agora para Gálatas, texto que nós lemos aqui, capítulo 6, versículo 1 e 2. Paulo está combatendo em Gálatas os judaizantes, pessoas que querem convencer os cristãos gentios a se comportarem, a seguirem as regras como os cristãos judeus que vinham ainda querendo guardar alguns aspectos da lei. E esse sentimento de legalismo toma a carta de Gálatas sendo combatido por Paulo. Então, Paulo ele vai escrever ali, ele vai tratar um pouco desse tema e ele vai desdobrando esse tema até que ele vai falando no capítulo 5 a respeito do Espírito Santo. E tem aquele tema tão conhecido que fala sobre o fruto do Espírito Santo e as obras da carne. Então o apóstolo Paulo nos mostra ali o fruto do Espírito Santo como algo evidente na vida do crente, na vida do cristão. E a lei de Cristo se cumpre no amor e na obediência. Então, é interessante pensarmos isso porque
Paulo vai aplicar aqui princípios práticos de como essa vida no Espírito Santo ela funciona, ela se manifesta. Então a vida no Espírito Santo não é um êxtase vivido numa contemplação do divino e um distanciamento da prática do relacionamento. Muito pelo contrário, a vida cheia do Espírito Santo, ela nos faz sim contemplar Deus, sim ver mais a Deus, sim conhecer melhor a Deus, mas ela vai também nos levar a viver relacionamentos saudáveis e relacionamentos onde o fruto do Espírito Santo vai poder ser visto. Com isso, irmãos, nessa introdução ainda, eu quero dizer que nós vamos fazer 2 vídeos sobre esse tema. Esse primeiro vídeo que será como uma introdução e o segundo vídeo que nós trataremos ali uma conclusão e aplicação daquilo que nós estamos desejosos aqui de compartilhar com os irmãos. Então, uma consideração importante ser feita aqui logo no início. Irmãos, a igreja visível, a igreja de Cristo Jesus, ela é chamada a ser uma comunidade de cura, uma comunidade terapêutica. Se você tem qualquer dificuldade com a palavra comunidade, você pode substituí-la por outra, mas a igreja ela é chamada a ser o meio pelo qual Deus cura através da pessoa do seu Filho, onde Deus promove ressurreição de mortos, onde Deus promove o religare o homem a Deus. A igreja ela está nesse ambiente onde ela está num relacionamento de vida, promover vida. Na realidade, o próprio Deus, o próprio Cristo, promove vida através da igreja na vida de tantas pessoas. E uma vez incorporados na igreja, nessa vivência de igreja, a igreja deve continuar promovendo vida, promovendo cura. Os membros do corpo devem promover cura, de forma a ser essa convivência uma convivência terapêutica para a glória de Deus, onde vão estar presentes aí sentimentos e ações de ajuda e de socorro. Então, entenda que esse tema, suportai-vos uns aos outros, está relacionado com esse caráter terapêutico da igreja, com esse caráter de socorro da igreja, com esse caráter de auxílio, de ajuda uns aos outros. Então, no texto de Gálatas aqui, Paulo mostra que a igreja visível ela não é uma comunidade perfeita. Precisamos entender isso e precisamos desmistificar essa ideia de igreja perfeita. Eu sei que muitos de nós vamos dizer assim, não, eu nunca pensei que a igreja fosse perfeita, eu nunca imaginei e acreditei que na igreja houvesse pessoas perfeitas. No entanto, nós observamos que muitos de nós temos em alguns momentos uma decepção muito grande com a vivência de igreja. Nós nos decepcionamos muitas vezes com o outro. E essa decepção, ela é fato por conta dessa imagem que nós temos relacionada à igreja. É lógico, irmão, minha irmã, que há aspectos que são aspectos até mesmo de escândalos, né? São escândalos, são situações e ações onde a pessoa precisa considerar e reconsiderar e repensar a sua própria conversão, né? Porque a Bíblia nos ensina a termos frutos. No entanto, olha só que interessante, aqui nessa carta,
nós somos levados a entender e a perceber que a igreja não é um ambiente de pessoas perfeitas. Nós erramos. Pode acontecer no percurso da nossa história o pecado. Nós vamos ver isso aqui, vamos falar um pouquinho. Há possibilidade de fracassos, há possibilidade de quedas. Apesar de termos sido libertos da condenação do pecado, ainda habita em mim e habita em você o ser pecador. Então nós precisamos entender que essa fragilidade faz parte da natureza humana. Nós ainda não estamos no céu, né? Nós ainda não estamos no céu. Nós podemos ser surpreendidos com pecados que são, na realidade, ou devem ser, acidentes, e não algo planejado, ruminado, meditado, guardado. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, olha só, vamos ler mais uma vez. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, olha, a palavra grega aqui, para falta, ela significa literalmente pisar fora do caminho, dar um passo em falso, ou resvalar os pés num caminho perigoso. A palavra no grego que o apóstolo Paulo usa aqui, ela traz a ideia de um acidente de percurso. É algo que aconteceu, algo que traz essa surpresa também para nós. E não algo no qual a pessoa vive continuamente naquele ato. Então, o pecado, ele faz parte ainda da nossa convivência, faz parte da nossa natureza, e nós precisamos entender que todos nós pecamos e precisamos estar atentos para que não venhamos a cair naquilo que o irmão caiu ao nosso lado. Mas nós devemos cuidar uns dos outros. E aqui é interessante, pensando na ideia de suportar um ao outro. Aqui começa a ideia prática do suportai-vos uns aos outros. O apóstolo Paulo está falando assim, meus irmãos, nós vivemos numa realidade comunitária, nós vivemos numa realidade familiar, e é bem provável que um irmão ou que você mesmo venha a cair, seu pé venha a escorregar em alguma falta, em algum erro. Então precisamos entender que isso pode acontecer. E como é que nós devemos tratar isso? Nós devemos tratar suportando uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros. Isso fica claro porque o apóstolo Paulo começa a nos dizer que nós devemos confrontar, olha como ele diz, corrigi-o com espírito de brandura. Corrigi-o com espírito de brandura. Ser suporte na vida do irmão é ser alguém que coloca a mão no ombro do outro e diz assim, meu irmão, isso que você fez é errado. Ser suporte não é agasalhar os erros e as faltas do outro. Ser suporte não é passar a mão na cabeça do erro. Mas somos suporte um para o outro quando nós estamos caindo e alguém vem e nos toma e nos impede de uma queda maior e de acidente maior e nos mostra onde foi que nós escorregamos, irmão. Então a primeira ideia que eu quero trazer aqui é que ser suporte na vida do outro é corrigir. E o texto vai dizer, de forma amorosa, com um espírito de brandura, de brandura. O intento aqui não é tripudiar sobre o faltoso, mas ajudá-lo a se colocar de pé. Que pode ser eu e pode ser você. Então a primeira ideia que nós precisamos entender é que
nós somos imperfeitos, vivemos numa comunidade imperfeita, porque ainda não estamos no céu, e que o primeiro ato de bondade, de misericórdia que se faz com uma pessoa é lhe mostrar os seus erros. É perverso e maligno quando nós ocultamos do outro as suas faltas e alimentamos o erro. Quando nós, ao invés de corrigir, ou nós nos omitimos ou alimentamos o erro, né? Isso não é cristão. Isso não é cristão. Então, é interessante entender que ser suporte na vida do outro é também corrigir. Nós temos muita dificuldade, né, com essa questão de corrigir, de chamar a atenção, de orientação. E nós precisamos entender que na vida cristã isso faz parte, irmão. Não necessariamente uma pessoa que corrige o outro, que chama a atenção, ela quer o mal. Pode ser que alguém faça com maldade. Sim, natural que encontremos alguém que faça. Mas no ambiente cristão, isso não deve acontecer. Deve ser com um sentimento de brandura, de bem-querer do outro. E aí é interessante, porque aí nós vamos para uma outra ideia do texto que vai dizer assim, olha, irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois espirituais, ou seja, quem é que deve corrigir o faltoso? Quem é que pode ser suporte para o faltoso? Quem é que pode ser suporte para alguém passando por um momento de fraqueza espiritual? Vós que tendes o Espírito, vós que sois maduro. E na narrativa bíblica, pensando em toda a narrativa de Gálatas, poderíamos dizer, vós que tendes o Espírito, que sois guiados por ele e que andais por ele. Gálatas 3, versículo 2 e 14. Gálatas 4, versículo 6. Gálatas 5, 18 a 25. Vós em cuja vida o fruto do Espírito, né, do qual o fruto faz parte também a mansidão, está crescendo e cada vez mais. Então, Paulo está dizendo assim, olha, você, meu irmão, que é maduro, você que é cheio do Espírito Santo, você que é alguém experimentado na fé, você precisa ser suporte na vida do outro e lidar com a falha do outro de maneira